aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. É isso mesmo, película de privacidade. Pois é, galera, nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre esse tema, caso você esteja interessado em comprar uma ou simplesmente você acha esse tipo de conteúdo interessante mesmo. Então vamos falar sobre os materiais das películas de proteção, vamos falar sobre ângulo de visão e de privacidade e, claro, vamos falar também se ela acaba deixando a tela do seu iPhone mais escura, vamos falar se ela faz mal para os seus olhos, para a sua visão e, claro, eu vou te dar a minha recomendação se eu acho que você deve ou não fazer esse investimento, beleza? Então, vamos lá e vamos começar. Bom, você pode encontrar películas de privacidade feitas de basicamente dois materiais, seja de plástico, e aí pode ser PET, que é aquele filme mais fininho, aquela película bem simples, mais baratinha mesmo, ou as de plástico TPU, que já são aquelas chamadas de silicone, né? E também você pode encontrar películas de privacidade de vidro temperado, que é o meu caso aqui, é o caso dessa película. Isso é uma questão, galera, muito mais de gosto, né, de escolha pessoal, já que tem gente que prefere película de forma geral, né, de plástico e outras que preferem de vidro. Eu particularmente prefiro de vidro pela proteção, tanto em relação ao arranhão quanto em relação à queda também. Mas isso aí já é tema para outro vídeo, já que eu vou fazer um vídeo completo só sobre película, sobre todos os tipos de película, tá? Então fica tranquilo. Mas nesse aqui, vamos focar mais nas películas de privacidade, né? Então, deixa eu instalar essa película aqui no meu iPhone e vamos continuar com o vídeo que tem muito mais informação ainda. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no @DanielAboutTech. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta, principalmente nos stories, sobre tecnologia, mundo Apple, mas também eu mostro muito do meu dia a dia e tem muita interação com vocês também. Por exemplo, hoje eu abri caixinha de perguntas, já vou responder. Então, fica sempre ligado aqui no meu Insta, no @DanielAboutTech, caso você queira saber tudo sobre o meu canal e sobre o meu conteúdo, além de saber como é o dia a dia do youtuber, beleza? Então me segue lá e me dá essa moral. Vamos lá, pessoal, e vamos falar mais sobre a película de privacidade. Bom, além da questão do material, né, como eu falei agora há pouco, também tem uma grande questão, a questão principal aqui, né, da película de proteção, que são os ângulos de visualização, né? Então o que é que acontece? Ela funciona, galera, geralmente na sua lateral. Então assim, quando você está vendo de forma frontal aqui a tela do celular, você está vendo que você consegue visualizar o conteúdo. Quando você vira de lado, você percebe que já fica bem difícil de visualizar, a tela fica preta, né? A tela fica escura, e esse é o objetivo da película de proteção, fazer com que quem esteja do seu lado não consiga visualizar o conteúdo. Por exemplo, agora, a câmera está aqui de frente, né? Vocês estão vendo de frente, então vocês estão vendo aqui a minha tela inicial do meu iPhone. Já eu, que estou de lado, né? Eu estou aqui, ó, nessa lateral aqui, eu estou nessa lateral, eu não estou conseguindo ver, tá bem preto para mim, então tá funcionando muito bem. E à medida que eu coloco minha cabeça aqui mais frontal, aí eu consigo ler. Então assim, é um funcionamento bem legal e realmente dá muita privacidade, sim. Outra questão, galera, que é bem relevante aqui quando a gente tá falando sobre as películas de proteção, vou colocar inclusive essa tela aqui diferente, branca aqui para você ver, você pode ter proteção de 2 vias ou de 4 vias, como é chamado. Proteção de 2 vias seria esquerda e direita. Então assim, é como eu mostrei, do lado de cá, por exemplo, ele dá proteção, né, do lado esquerdo e do lado direito também. Só que existem películas que dão proteção de 4 vias, ou seja, nessa angulação também. Você tá vendo, ó? Nessa angulação e nessa angulação também. Essa película que eu estou usando particularmente, ela não dá proteção de forma vertical, né, digamos assim, mas no eixo horizontal. No eixo vertical você basicamente não tem essa proteção, tá? Tem um pouquinho, mas muito pouco. Então essa é uma questão também que você deve levar em consideração quando você for comprar uma película como essa, caso você queira, se realmente a película vai te dar proteção em 4 vias ou em 2 vias só. Além disso, galera, existe o ângulo de proteção, e aí vai depender também da qualidade da película. Essa aqui não tem uma qualidade tão alta assim, então o que acontece? Você precisa virar muito para que você realmente consiga perder o ângulo de visão, né? Porque o que acontece? Quanto mais segura for a película, digamos assim, menor vai ser esse ângulo, ou seja, você só vai conseguir ver realmente de frente. Virou um pouquinho, já perde. Você vê que essa daqui tem uma tolerância de ângulo, né? Então você consegue virar razoavelmente até que comece a perder. Então essa película particularmente, ela dá uma proteção razoável, mas existem outras que vão dar uma angulação menor, né? Então quanto menor esse ângulo, mais privacidade ela vai te dar. Lembrando, galera, que tudo isso você só vai poder ver pessoalmente, né? O ideal é que você faça esses testes,
todas essas informações que eu tô te passando para que você possa ter essa noção realmente na prática, tá? Beleza, então até então maravilha, né? Perfeito, você tem proteção aqui contra queda, contra arranhão, proteção na questão da privacidade, então assim, até então maravilha. Então significa que essas películas são maravilhosas e eu super recomendo, né? Não é bem assim. Vamos falar agora sobre o mundo real e vamos falar agora sobre os lados negativos de películas de proteção. Galera, as películas de proteção sempre vão escurecer a tela do seu iPhone e de qualquer celular de forma geral. Isso fica muito claro tanto no vídeo quanto pessoalmente. Por exemplo, eu aqui estou com a tela, brilho de tela quase no máximo, está com 75% mais ou menos, e mesmo que eu coloque no máximo, você percebe que ele não clareia muito. Eu que estou vendo pessoalmente, né, para você na câmera sempre tem um efeitozinho aí, eu estou vendo de frente aqui agora e assim, a tela está relativamente escura, está escura mesmo. E isso, galera, é um efeito totalmente esperado, porque a película de privacidade, ela vai dar esse efeito escurecendo a tela. Claro, com uma angulação, mas ela vai necessariamente escurecer a tela. Então não importa quão qualidade essa película tenha, sempre vai escurecer. Se ela for de uma qualidade maior, se ela for de uma película de top, da mais alta qualidade, ela vai escurecer um pouco menos, mas todas escurecem sim. E isso acontece principalmente, você vai perceber muito em ambientes claros. Então se você estiver usando uma película como essa, no sol, sob muita luminosidade, aí você vai perceber mais ainda como a tela fica escura e em algumas situações realmente atrapalha o uso. Então assim, é algo para você ter em mente mesmo. E outra coisa é que isso vai ocasionar você sempre estar fazendo isso aqui, Você sempre está colocando o brilho no máximo, colocando o brilho no máximo. Por quê? Porque você está com a percepção que a tela está escura. E quanto mais o brilho no máximo você usa, mais bateria você gasta, mais você degrada os componentes da tela e mais você vai ter uma saúde da bateria piorada ao longo do tempo. É uma consequência muito ruim e que está presente em todas as películas, não tem para onde fugir, tá, galera? Outra questão que é realmente do uso da vida real e que muitas vezes você compra a película e não se toca, é que quando você está realmente na rua, quando você está aqui utilizando o seu iPhone com alguém do lado, você vai ter essa proteção e isso é excelente. Mas o que acontece no dia a dia? Quando você está, por exemplo, com o seu celular aqui do lado na mesa e você está trabalhando, fazendo qualquer coisa, você não consegue ver a tela, porque está com uma angulação. Por exemplo, aqui, de onde eu tô, que eu tô de lado, né, aqui, tá com uma angulação tão grande que a tela tá preta para mim. Então, no dia a dia, isso acaba atrapalhando muito a gente que está usando, acaba atrapalhando o dono mesmo do celular, que tem essa dificuldade de operar, de ver, de visualizar e tem a obrigação de sempre ter que fazer isso aqui, Entendeu? Eu sempre tenho que virar 100% frontal para que eu tenha uma tela nítida. E mesmo assim, ela vai estar um pouco mais escura, como eu falei. Então gera esse efeito também de ser muito inconveniente no dia a dia em 99% das situações que você está em casa, está trabalhando, está usando normal e você tem que estar olhando sempre de frente e você tem que estar sempre frontal. Então acaba sendo uma coisa positiva em algumas situações, mas negativa na maior parte do dia a dia. E claro, existe também uma falha, que é uma falha da concepção realmente desse tipo de película, que é o seguinte: se você estiver usando o seu celular assim, de frente, visualizando, usando normalmente, tá nítido para você, né? Você tá vendo 100% nítido. Mas se vier uma pessoa atrás de você, atrás do seu ombro, por exemplo, ela vai conseguir ver a informação também. Então a proteção é somente para quem está na lateral, quem está de lado. Mas se alguém quiser bisbilhotar e ela vier pelas suas costas, ela vai conseguir ver. Então a proteção não é 100%, tá? E em relação a fazer mal à sua visão, a fazer mal aos seus olhos, porque fala-se muito disso sobre esse tipo de película. E galera, não tem nada na película em si, na tecnologia, que vá fazer mal à sua visão, não. Mas o que acontece é que dá para perceber com o uso mais prolongado, e se você instalar no seu aparelho, você vai perceber também, que é como se a película desse uma borrada na tela. Ela deixa a tela um pouco turva. Você não vai conseguir perceber isso pela câmera, porque é um detalhe realmente muito sutil, mas a tela fica um pouco mais turva assim, além da questão de ficar mais escura, tá? Eu tô falando sobre nitidez mesmo, você perde um pouco de nitidez. Então quando você fica lendo letras pequenas assim em rede social, navegando na internet, enfim, no uso normal mesmo, você percebe que você fica meio forçando a vista, sabe? Apertando os olhos um pouquinho.
Então isso pode causar um pouco de dor de cabeça ou desconforto. Então é por isso que muita gente tem essa questão de falar que faz mal a visão. Não é que faz mal, mas é mais uma daquelas coisinhas que essa película tem, que é um ponto negativo. Bom, então é basicamente isso que eu queria trazer para você aqui nesse vídeo, passar todas as informações sobre película de privacidade para que você possa pensar se vale a pena você fazer esse investimento. Essas películas geralmente são caras, elas são um pouco mais caras que as normais e elas trazem pontos negativos, como eu falei, em relação a brilho de tela e inconvenientes mesmo durante o uso do dia a dia. Então eu pensaria muito antes de fazer um investimento como esse, se fosse você, apenas se você realmente se preocupa muito com essa questão, se você tem pessoas no seu dia a dia, ao seu redor, que estão sempre aí bilhotando, que são muito curiosas, e para você talvez isso seja muito importante, beleza, você pode fazer esse investimento, mas no geral eu acho que gera mais dor de cabeça do que benefício, além do custo do investimento que você vai ter que ter, beleza? Bom, então é isso, pensa direitinho e eu te vejo no próximo vídeo do Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera, tchau, tchau!